Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira, ao nosso devocional. Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 19. A gente vai se concentrar hoje no versículo de 1 até o 15, na história de Elias, em um episódio que particularmente me chama muito a atenção, me encanta muito ver a forma como Deus agiu naquele momento, como Deus agiu com Elias, como Deus foi bondoso, como Deus foi maravilhoso com ele, e traz uma grande reflexão para a minha vida, né? E espero que é para de vocês também. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 até o 15. Eu vou lendo aqui e vocês vão me acompanhando então. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com as deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia e chegou até um pé de giesta. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. E então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa leve. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E Deus dá mais algumas ordens para ele. Por que eu quero focar nesses versículos aqui? Aqui acontece uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito bonita, algo que me chama muito a atenção, uma demonstração do poder de Deus, mas uma demonstração diferente do poder de Deus,
que é o que eu quero estar falando com vocês essa noite, estar compartilhando aqui. É o que mais me chama a atenção nesse texto e é o que tem me feito refletir muitas coisas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te peço por esse momento, Pai, te peço por esse devocional. Me capacita, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor quer, me capacita a fazer aqui a Tua vontade, Pai. Me usa, Pai, para transmitir para as pessoas aquilo que o Senhor quer, Senhor, da Tua palavra. Nos abençoa, obrigado por esse tempo que temos como igreja e obrigado por todos que estão aqui hoje, Pai. É no nome santo do Teu Filho que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Para a gente poder entender, Elias, ele era um profeta. Elias, ele cumpriu muitas ordens e serviu e seguiu o nosso Senhor. Elias era uma pessoa que escutava Deus e buscava saber a vontade dele. Elias estava passando por esse momento depois de alguns episódios, só para lembrar, acho que muitos de nós vamos lembrar dessa passagem, onde eles construíram 2 altares, onde ele fez com que o Deus, né, do culto de Baal, que eles estavam fazendo naquele local, ele pediu para que eles invocassem esse Deus e pedisse para que ele tivesse uma demonstração do poder dele, fizesse algum milagre. E eles fizeram, cultuaram e se cortaram, ofereciam sacrifícios e tudo tentando comprovar a existência daquele Deus. E eles não conseguiram. Mas Elias, ele orou ao Senhor, ele pediu a Deus ali na frente de todo mundo um sinal. E veio aquele fogo que consumiu os sacrifícios que estavam no templo feito para Deus e aquela água e tudo que estava ali na volta. Depois disso, várias pessoas perceberam que aqueles profetas que estavam ali eram falsos profetas. E então Elias, ele leva e segue, e eles vão seguir segundo o que a lei deles mandava, a matar esses falsos profetas com espada. E eles mataram todos esses falsos profetas. Elias participou disso, de uma grande demonstração de poder de Deus, foi usado por Deus para essa grande demonstração. Mas Elias passou por uma coisa que ele não, talvez, creio eu que ele não imaginava, talvez que seria dessa forma, ou se imaginava, ele se assustou bastante, como uma pessoa, como um ser humano, como nós. Ele também se assustou, também teve algumas reações que ele não conseguiu controlar, talvez. Elias teve muito medo, porque, como eu li no capítulo 1, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Então Jezabel, que foi quem colocou esses falsos profetas lá, ela manda então essa carta, esse mensageiro para Elias, dizendo que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça o mesmo com a sua vida, o que você fez com a vida deles. Elias se assusta, Elias abandona ali, deixa o servo dele e foge. Elias sai da cidade. Elias foge com medo do que está acontecendo. E ele entra no deserto e caminha por um dia inteiro. E ele chega embaixo daquele pé e senta ali embaixo daquela árvore. E ele está, imagino que, muito angustiado, muito triste, sem entender, com muito medo. Imagina uma perseguição que ele sofreria, de morte. E ele teve muito medo, e ali embaixo ele disse para Deus que ele não queria mais viver, que ele não queria mais aquela vida, aquilo já tinha acabado, já vivi o bastante, eu já tive o bastante, ele usa a expressão. Tira a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Ele está ansiado, ele está com medo, ele não consegue ficar calmo, ele está aflito, ele tem dificuldades naquele momento. É de se entender o que Elias está passando naquele momento. É bem compreensível, né? Mas logo depois disso,
ele se deita debaixo dessa árvore e dorme. Então um anjo vem, toca ele e diz: levanta-se e coma. E obviamente um milagre que acontece. Junto à cabeça dele já tinha um pão assado nas brasas quentes e um jarro com água. Ele comeu, bebeu, provou daquele milagre que aconteceu na frente dele. Deus estava com ele naquele momento. E ele deitou-se de novo. Imagino que ainda assustado, ainda preocupado, ainda inconformado, confuso com o que estava acontecendo. Então, depois o anjo do Senhor volta de novo, toca nele e diz: levanta-se, coma, pois sua viagem será muito longa. Elias se levanta, come, bebe e segue a sua viagem. A viagem dele foi muito longa. Ele passou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega lá, imagina, já 40 dias e 40 noites caminhando, eu imagino que a refeição aquela que ele fez, aqui não fala se ele comeu durante esse tempo, só dizem que ele foi fortalecido com aquela comida e ele viajou 40 dias e 40 noites. Eu entendo que ele não teve uma outra refeição talvez nesse meio tempo. Ele viajou esse tempo todo. Aquilo sustentou ele. Mais uma demonstração do poder de Deus ali da mão de Deus. Então, quando ele chegou nesse monte, ali ele entra numa caverna e essa caverna ele passa a noite dentro dela. E ali o Senhor veio a ele. Então ele já tá, à noite ele já está passando ali. À noite ele já está ali dentro daquele lugar, ele já está assustado, mas também já talvez a cabeça um pouco mais fria, já fizeram 40 dias, 40 noites que ele tinha passado. E ele escuta a voz do Senhor dizendo para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde prontamente ao Senhor: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando para matar. Então ele revela para Deus o medo dele, a angústia dele. E o Senhor responde de volta para ele e diz: saia e fique no monte. Saia da caverna e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então Elias obedece, ele sai dessa caverna, ele vai para fora. Elias sai para fora da caverna, e ali fora dessa caverna ele fica aguardando a presença de Deus. E de repente, enquanto ele está aguardando, ele espera por algo grandioso, por algo forte, algo tremendo, que demonstre o poder e a presença do Senhor. De repente, quando ele sai, ele vê um vento fortíssimo, um vento muito forte. Um vento que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Foi uma surpresa para eles. Ele estava esperando o Senhor ali e ele não estava no vento. Aquela coisa tão forte, aquela manifestação tão grande do poder, Deus não estava ali. O Senhor não estava ali. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Imagine um terremoto, um vento tão forte que consegue fazer isso com os montes. É algo assustador, é algo grandioso. Então a gente pensa, ali, é nesse momento, Deus está vindo, chega a dar um aperto no peito. A gente às vezes vê um temporal, alguma tempestade chegando, a gente já se assusta e pensa: nossa, meu Deus, imagina o que é o poder de Deus. Eu tenho muito disso, às vezes a gente olha para um temporal, para algo assim, eu digo: imagina o que é o poder de Deus, se isso é simplesmente a natureza, algo que Ele criou, isso é a criação dele, normal, acontecendo. Imagina o que é a demonstração de poder do Senhor, imagina Ele chegando. Talvez seja isso que Elias estava esperando, uma coisa grandiosa, algo tão que assustasse ele na presença de Deus. Não foi no terremoto e não foi no vento. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmurinho de uma brisa suave, algo leve, algo calmo, uma paz, algo tranquilo. E ali, nessa brisa suave, depois do terremoto, que houve fogo, depois desse vento, depois de tudo isso que aconteceu, Elias ouviu, na brisa suave,
E quando ele ouviu isso, ele puxou a capa para cobrir o rosto dele, se preparando para Deus, para a presença do Senhor. Assustado, talvez. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e ficou à entrada da caverna. Ele recuou, ele ficou com medo. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas aquela voz suave naquele momento. Não foi algo como ele imaginava, ou talvez como ele esperava. E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares, e mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E se a gente continua lendo, a gente vê que Elias obedeceu. Ele escutou Deus, e ele foi e ele continuou. O que eu quero desse texto trazer para que a gente pense, quando a gente fala lá de Baal, lá no início, eles faziam sacrifícios de crianças. Se vocês perceberem alguns cortes no vídeo, é isso mesmo, tá acontecendo. Eu tive um problema com a câmera e agora eu acho que vai normalizar. Problemas de espaço, e ele cortava o vídeo durante vários momentos. Mas nada que a gente não consiga continuar com o nosso estudo. Então, como eu falei ali dos sacrifícios que eles faziam de crianças e tudo mais, era um culto muito pagão em relação a Baal. Faziam várias práticas que até nos assustam nos dias de hoje, se for parar para pensar e analisar o que acontecia. Mas tinham falsos profetas colocados ali pela princesa Jezabel, e a gente sabe que não agradou nem um pouco ela, Elias, ter chegado ali e ter mostrado que eles eram falsos profetas, ter mostrado que aquele culto ali era falso, que aquilo ali era uma coisa pagã. Então eles reconheceram que Deus era o único Deus, e aquilo irritou ela e fez com que ela saísse ameaçando ele, né, para que ele fugisse dali. Mas o que eu digo que me chama tanto atenção, e esse trecho especificamente, a gente pode analisar a vida inteira de Elias, é uma vida exemplar, uma vida de muitas coisas, uma vida que a gente pode aprender muito com o que ele passou. Mas esse trecho específico, essa passagem, esse capítulo específico, esse momento específico aqui, que me chama muita atenção, é como Deus se manifestou a ele, como Deus falou com ele, como Deus apareceu para ele. Deus sempre esteve junto com ele nos milagres, nas coisas que ele fez. Lá, quando ele, antes de matar os profetas, antes de acontecer tudo aquilo, Deus estava com ele. Deus ajudou ele, Deus demonstrou o poder para ele. Deus não precisava, mas ele demonstrou o poder, porque aquilo era a vontade de Deus. Deus manda um anjo, que envia um anjo para acordar ele e dizer: tem comida, tem bebida. Um anjo para dizer: vai caminhando para tal lugar, faz isso, faz aquilo. E ele vai seguindo e ele vai ouvindo. Me impressiona e me chama muita atenção olhar essa passagem e pensar tudo o que aconteceu ali. Elias entrar para dentro de uma caverna, ficar ali, e ele sair para a rua esperar Deus. O que me chama atenção, e eu posso dizer para vocês, e me fez parar nesse ponto e pensar em trazer isso hoje, eu gosto muito da música do grupo Palavra Antiga, que diz: esperar é caminhar. E ela usa como base esse texto. Ela diz que quando espero a chuva chegar, né? Aí quando espero o vento, quando espero um estrondo, quando eu espero algo grandioso, eu ouço a brisa suave. Então ele vai dizendo: eu espero em ti mesmo sem saber como tu virá. Eu não sei como é que tu vai me dizer, como é que tu vai vir, como é que tu vai estar comigo, mas eu vou esperar e eu sei que o Senhor está comigo. Eu vejo isso e eu fico pensando: Elias confiou, ele estava assustado, mas Deus se mostrou para ele e provou para ele: eu não preciso fazer grandes coisas para te mostrar quem sou eu sou Deus. E ele pôde ver, ele esperava em algumas coisas a presença de Deus, mas Deus veio na brisa suave e falou com ele. Não foi no fogo, não foi no terremoto. Deus usou isso, mas não foi ali, ele não estava ali, aquela ação, ele não estava dentro daquela ação. Ele permitiu, mas Deus veio numa brisa suave e falou com ele. Essa passagem ela é linda e mostra ali depois que
Elias obedeceu, seguiu e continuou, e aí segue os próximos capítulos, né? Mas é tão bonito saber disso, a gente poder esperar em Deus. Mas o que a gente deve esperar? Como que a gente vai saber? Como que a gente vai... Como é que vai ser essa resposta, ou talvez essa demonstração de Deus para nós? Ou onde vai ser? Muitas vezes a gente pensa em uma demonstração de Deus, ou Deus aparecendo para nós, ou ensinando alguma coisa, de uma forma grandiosa, algo assim. Deus faz isso, Deus usa isso. Mas também muitas vezes Deus vem como uma brisa suave. Muitas vezes a gente a gente precisa estar atento às pequenas coisas onde Deus está nos mostrando. Eu sei que esse momento é um momento de pandemia, um momento de afastamento, por isso a gente está fazendo o devocional aqui. Eu sei que é muito difícil às vezes a gente conseguir ficar calmo, ficar tranquilo numa situação dessa. Eu sei que é algo assustador o que está acontecendo, mas eu sei que tem um Deus que nos guarda e está nos cuidando. Talvez a pandemia, esse algo tão grande que está acontecendo no mundo inteiro, seja Deus mostrando alguma coisa. Eu creio que sim, que é Deus mostrando alguma coisa para nós. Mas também creio que tem coisas pequenas, em algumas coisas simples, uma brisa suave vindo dizendo, Deus nos mostrando mais algumas coisas que a gente deve aprender. Nesse momento a gente deve refletir mais sobre o que a gente tem feito como cristão, a gente tem esperado, a gente tem confiado, a gente tem entendido, a gente sabe que esperar em Deus é continuar caminhando, não é parado. Às vezes a gente se sente parado, estou esperando em Deus, não vou fazer mais nada, não. Eu espero em Deus e eu continuo caminhando, né? Por isso que eu citei a música, esperar é sempre caminhar. A gente não, quando a gente está esperando, a gente não está parado. Quando a gente espera em Deus, a gente deixa Deus nos guiar, nos levar ao caminho. Quando a gente espera em Deus, a gente se entrega à vontade dele. A gente espera em Deus, a gente confia que Ele vai nos guiar e que Ele vai nos dizer de alguma forma o que a gente deve fazer. A gente espera em Deus, a gente confia que Ele irá fazer algo que não sabemos, mas que devemos estar atentos para poder entender o que Ele está fazendo. Eu queria dizer isso, queria trazer isso para vocês, dizer que muitas vezes o orar, estar esperando, às vezes o ficar em casa, a gente não está fazendo talvez algo a mais, mas a gente pode estar orando, a gente pode estar intercedendo, a gente está confiando em Deus. Ele tem um plano para todas as coisas, a gente não sabe o que é, mas a gente está aqui para cumprir. A gente esperando e orando, a gente continua caminhando, como igreja e como pessoa também, como um cristão. Então, que sirva essa passagem de Elias ali em Reis, essa passagem falando sobre a história de Elias nesse momento da vida dele, sirva para a gente refletir como a gente tem visto Deus, o que a gente tem esperado de Deus. Percebam que Deus se mostrou para Elias e continua guiando ele mais um caminho. Ele ficou 40 dias, 40 noites caminhando. Parou num lugar, ficou lá, dormiu e Deus estava falando com ele, estava guiando ele. A gente continua caminhando e a gente continua crescendo se a gente espera em Deus. A gente ora e entrega nas mãos dele. Convido todos vocês para escutar a música que eu acabei de citar. Eu vou colocar agora no final do vídeo, assim como eu fiz no último devocional que eu trouxe. Sempre gosto de trazer alguma música que fala aquilo que a gente estudou. Escutem essa música, pensem bem e reflitam nisso. Esperar é sempre caminhar. E a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Então, esperar em quem está no controle de tudo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Confiar nele. Agir também, mas confiar nele. É um grande privilégio que eu tive aqui de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir. Espero que tenham conseguido entender o que eu quis trazer para vocês. É rápido, é um devocional, mas é um grande privilégio da minha parte poder estar aqui com vocês. Um grande abraço e Deus abençoe a todos nós. Boa noite.
Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Quando espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber esperar em ti é sempre caminhar. Caminhar contigo. Contigo eu espero, eu espero.